Olá, tudo bem com você? O CNT Notícias RJ está começando. Confira comigo os destaques desta edição. Feriados do Rio de Janeiro impulsionam o turismo e aquecem a economia no estado. Números da ocupação hoteleira impressionam. Tecnologia muda a forma de contratar e acelera processos seletivos em empresas. E Brasil alcança o maior nível de fabricação de automóveis dos últimos 6 anos. Esses e outros destaques você confere agora no CNT Notícias RJ. E a gente começa o jornal de hoje com uma notícia boa. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio recebeu um prêmio nacional por um projeto inovador de combate ao sarampo, desenvolvido pelo Centro de Inteligência em Saúde do Estado. O sistema usa tecnologia e inteligência artificial para identificar mais rápido os possíveis casos da doença. A ferramenta cruza informações de exames, prontuários e dados do SUS para ajudar as equipes de saúde a detectar pacientes com sintomas de sarampo antes mesmo da notificação oficial. Segundo a Secretaria, mais de 820 mil atendimentos já foram analisados. A iniciativa ajuda a evitar novos surtos da doença. E mudando de assunto, o movimento intenso de turistas durante os últimos feriados no estado trouxe resultados positivos para a economia do Rio. Hotéis mais cheios, bares e restaurantes movimentados e atrações culturais com grande procura mostram o aquecimento do setor turístico em diferentes regiões fluminenses. Os últimos feriados impulsionaram o turismo e ajudaram a aquecer a economia em todo o estado do Rio. Um levantamento da Hotéis Rio mostra que, na capital fluminense, a taxa média de ocupação hoteleira ultrapassou os 61%. Já no interior, o índice passou de 77%, com destaque para cidades como Petrópolis, Miguel Pereira e Barra do Piraí, destinos muito procurados para viagens curtas. O aumento no fluxo de visitantes também refletiu no comércio e no setor de alimentação. Segundo dados da Abrazel, bares e restaurantes estimam crescimento entre 25% e 30%, impulsionados pelo maior número de turistas circulando pela capital e pelas cidades do interior. O cenário reforça o bom momento vivido pelo turismo fluminense. Só em março, o estado recebeu mais de 284 mil turistas internacionais, um crescimento de quase 18% em relação ao mesmo período do ano passado. Além das praias e pontos turísticos tradicionais, visitantes também aproveitaram a programação cultural e gastronômica em bairros como Santa Teresa e Copacabana. Passeios, mirantes e atrações culturais ajudaram a movimentar ainda mais o setor de lazer durante o período. Daqui a pouco, o avanço da indústria automotiva acende um alerta no setor. O aumento das importações de carros elétricos pode pressionar a produção nacional. A fabricação mensal de veículos no Brasil alcançou em março o maior nível desde outubro de 2019. Os dados são da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores. Foram fabricadas 264 mil unidades no mês, aumento de 35,6% em comparação a março de 2025. Em relação a fevereiro, a alta foi de 27,6%. No acumulado do primeiro trimestre, a produção brasileira cresceu 6% em comparação aos 3 primeiros meses de 2025. E os chineses estão em alta nessa produção, num boom de carros elétricos.
O interesse chinês, ele não se dá só, né, no segmento de leves, ele está se dando em todos os segmentos, não só do mercado automotivo, como em todos os segmentos da economia. Se você me perguntasse se eu acho que isso vai acontecer, claro, né, porque não há, a priori, nenhuma vedação para que isso aconteça. Então, eu acho que a pressão, estou falando a pressão de competição, tá? O que pode e que deve acontecer, do meu ponto de vista, é manter a Anfávia como setor a linha para que esses investimentos e essa entrada não se dê apenas pela linha da comercialização, mas pela linha do enraizamento aqui dessa produção. Já o volume de veículos exportados chegou a mais de 40.400 unidades mês passado, um crescimento de mais de 20% em relação a fevereiro. O resultado também ficou 1,1% acima do registrado em março de 2025. Mesmo com esse avanço, as exportações acumuladas no primeiro trimestre ficaram 18,5% abaixo do mesmo período de 2025. E a questão agora é a importação. O cronograma de retomada do imposto eleva a alíquota dos carros 100% elétricos a 35% em julho deste ano para os veículos importados. Se a gente observar o movimento dos anos anteriores, o estoque começa a aumentar agora. Abril, maio e junho, que são os 3 meses que antecedem a subida da alíquota do imposto. Então, muito possivelmente, no mês que vem, a gente já vai ter um incremento, né, do número de importação e possivelmente do estoque. E a seguir, veja como a inteligência artificial está impulsionando contratações e o que muda para quem procura emprego. Currículos mais objetivos, palavras-chave e até o desempenho em entrevistas já podem ser avaliados com a ajuda da tecnologia. Segundo pesquisas, o uso da inteligência artificial nos processos seletivos cresce a cada ano no Brasil e já muda a forma de contratar e de buscar emprego. O uso da tecnologia já faz parte da rotina de muitas empresas brasileiras, de pequenos negócios a multinacionais. E agora também está transformando a forma de contratar. Sistemas com inteligência artificial prometem agilizar processos, cruzar dados e aumentar a precisão na escolha de candidatos. Esta empresa do setor de tecnologia e inovação, localizada em Curitiba, tem apostado em uma plataforma inédita de IA que integra as áreas comercial, recrutamento e departamento pessoal. A proposta é conectar toda a jornada, desde a abertura da vaga até a contratação. A gente utiliza muito a IA no dia a dia, então isso tem facilitado, né, bastante ali o nosso trabalho, então isso otimiza o nosso tempo também. E hoje a gente consegue então integrar a IA na análise dos currículos dos candidatos. Então a gente consegue fazer isso tanto ali, né, na parte de triagem como após, né, ali o nosso processo de entrevista de recrutamento e seleção. A integração entre setores também ajuda a alinhar melhor o perfil buscado, evitando contratar pessoas que não combinam com a vaga e reduzindo as chances de ter que refazer o processo. Na prática, o sistema cruza dados, classifica currículos e organiza etapas como entrevistas e análise dos candidatos. Uma das atualizações recentes que a gente fez é mais sobre a questão de como que a IA vai avaliar esses currículos, essas coisas. Eu investigo os parâmetros que a IA está usando. Então ela está dando uma nota de 70 para algum currículo. Se na minha avaliação e na avaliação de recrutadores essa nota está certa, perfeito. Agora, se na avaliação das recrutadoras elas acham que 70 está estranho, está muito alto ou muito baixo por algum motivo, eu tento começar a corrigir para alcançar mais perto da perfeição. A mudança já traz impacto direto na velocidade das contratações na empresa. Todo o processo de recrutamento, da oferta da vaga à definição do candidato, que antes levava cerca de 72 horas, hoje é realizado em até 24 horas. Mas se por um lado as empresas ganham em eficiência,
Por outro, o uso crescente da inteligência artificial nos processos seletivos ainda gera dúvidas em quem está em busca de uma vaga e tenta entender como se destacar nesse novo cenário. Como foi no caso da Cauane, contratada há 3 meses para a vaga de assistente administrativo. Ela conta que no início ficou um pouco receosa ao saber que todas as etapas seriam online, mas aprovou. Cauane diz que o processo foi rápido, organizado e com retorno em todas as fases. A parte da documentação também, tudo pelo mesmo link, aí conforme a documentação ia vindo para eu assinar, vinha vindo pelo mesmo link, tudo de uma forma muito unificada, mas não robótica, né? Que é o que a gente mais tem medo. Já recebia feedback? Como é que era isso? Sim, essa foi acho que uma das melhores partes, assim, você não ficava ali no vazio, sempre estava dando algum retorno, né? Foi um processo bem descomplicado e mesmo utilizando a inteligência artificial foi bem humanizado, assim, rápido, muito rápido, durou 1 semana. O processo de recrutamento e seleção ficou mais ágil, mas sem deixar de lado o olhar humano na escolha do candidato. Especialistas reforçam que a tecnologia não substitui totalmente o fator humano, especialmente nas etapas finais. É um grande medo de todo mundo, né? Essa questão da IA substituir as ações humanas, e a gente vê alguns casos assim, mas acho que toda empresa que tenta utilizar a IA no seu cotidiano começa a entender que, na verdade, não é tanto sobre substituição e mais sobre adaptação. O CNT Notícias RJ fica por aqui, mas você confere outras notícias no aplicativo CNT Play. Eu te vejo aqui na próxima edição. Até lá!